Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 28. Caçador e presa. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. As pessoas na sala de espera abriram espaço para os caçadores enquanto Nana e Lit rapidamente dispensaram seus pacientes anteriores, deixando as camas livres para os homens feridos. Eles estavam tão desesperados que ninguém reclamou da idade ou da estatura pequena de Lit. Antes que qualquer um dos dois caçadores pudesse dizer qualquer coisa, ambos os curandeiros falaram um com o outro. Feche as cortinas e deixe-me fazer meu trabalho. Eles executaram Vinir e Haditu, mas em vez de usá-la para encontrar a causa da aflição, que estava exposta diante de seus olhos, o objetivo era verificar se havia alguma esperança de salvá-los. Lit nem teve tempo de ativar a revigoração, antes de perceber que a mulher já estava morta. Ele tentou mesmo assim, mas não havia fluxo de mana para manipular, nenhuma força vital para aumentar com magia de luz. Sinto muito. Lit disse fechando os olhos da mulher morta. Ela já estava morta antes de você chegar aqui. Antes que ele pudesse continuar com suas maneiras de tratar de pacientes, Nana gritou para ele. Venha aqui, rápido. Ainda podemos salvar este se trabalharmos juntos. Lit correu para outra cama, posicionando-se aos pés do homem enquanto Nana se movia atrás da cabeça. Ambos precisavam de espaço para operar da melhor forma possível. Nana estava certa, a revigoração ainda conseguia sentir um fluxo de mana, apesar de estar fraco. Os ferimentos do caçador eram muito profundos, Lit duvidava que magia falsa pudesse ajudá-lo. A magia de cura falsa se espalharia por todo o corpo, antes de focar no ferimento, e isso fazia com que precisasse de alguns segundos para fazer efeito. Pior ainda, o processo de espalhar e focar faria com que o feitiço perdesse um pouco de sua eficácia. A verdadeira magia de cura, em vez disso, afetaria diretamente o ferimento. Graças à revigoração, Lit também foi capaz de identificar para onde enviar a mana de luz com precisão cirúrgica, maximizando a potência do feitiço. A especialidade de Nana não é magia de luz, afinal. Se ela me chamou, significa que ela espera que meus feitiços pessoais possam salvar esse homem. Ele pensou. Por um momento, Lit hesitou. Ele adoraria ter tempo para refletir sobre a relação risco-recompensa daquele cenário. Ele não se importava nem um pouco com a vida de um estranho, ele tinha muito mais medo de expor seus segredos, perdendo tudo no processo. Dane-se! Mais cedo ou mais tarde terei que revelar meus feitiços. Quero acreditar em Nana e dar um jeito nessa porcaria de abençoado pela luz. Se viver com medo, morrerá com medo. Lit fez rápidos sinais de mão, misturados com selos de mão ninja dos quais ele se lembrava de um filme antigo. Ele havia preparado aquela coreografia desde a última conversa com o Conde Lark. Vinir e Escla. A magia de luz fluiu direto pelos vasos sanguíneos do caçador, reparando-os e interrompendo a perda de sangue. Com Nana mantendo suas condições estáveis, Lit foi capaz de levar o caçador ao ponto em que a magia falsa poderia salvá-lo. Depois disso, ele teve que se encostar na parede e deslizar até o chão. Lit estava exausto, ele nunca havia tentado algo que exigisse tanto foco e mana por um período prolongado. Droga, meu estúpido núcleo de mana verde! Se ele já fosse ciano, talvez eu não fosse forçado a sair no meio do procedimento. Ele pensou. Felizmente, Nana levou todo o crédito pelo sucesso, livrando Lit de qualquer possível questionamento sobre seu feitiço desconhecido. Depois de pegar suas 40 moedas de cobre, ela avisou o líder dos caçadores. Ele está vivo, mas por pouco. Não sei se ele vai sobreviver ou não. Não posso nem garantir uma recuperação completa. Os ferimentos dele eram muito profundos, fizemos o melhor que pudemos.
40 moedas de cobre, quase meia moeda de prata. E é só isso que você tem a dizer? Um monte de sim e pensamentos positivos. Ele gritou. Nana entendeu claramente que o homem não estava realmente bravo com ela ou com Lit. Ele simplesmente não conseguia aceitar a perda de um, se não de ambos os amigos. Mas ela não se importou. Quando se tratava de raiva, Nana era inigualável. Ela tinha sido o bode expiatório para o mau comportamento dos outros o suficiente para durar uma vida inteira. Escute-me, rapaz, e ouça bem. Eu o desafio a encontrar qualquer vila que tenha não um, mas 2 curandeiros capazes de conjurar magias de nível 3. Se você quer certezas, vai encontrar Krishna Manohar, o deus da cura. Ele mora na Academia Grifo Branco, a apenas 500 quilômetros daqui. Agora saia da minha casa, antes que eu faça você sair. Até mesmo um homem enlutado sabia que antagonizar ainda mais um mago cujos olhos estavam cheios de poder e cuja voz gerava vento era puro suicídio. Os 2 caçadores sobreviventes só puderam obedecer. Enquanto Nana limpava o sangue espalhado pela sala, Lit conseguiu usar revigoração o suficiente para recuperar um pouco de sua força, então ele seguiu para fora. A floresta de Tral ficava perto demais de sua casa para ser confortável. Senhor caçador, por favor, espere. Eles já estavam na metade do caminho em direção à taverna. O líder dos caçadores realmente queria desabafar sua frustração na pequena praga, mas ele havia recuperado o suficiente de sua calma para admitir que o garoto era inocente. Se alguma coisa, ele havia contribuído para salvar a vida de seu irmãozinho. Além disso, ele ainda estava morrendo de medo da Nana. Não há necessidade de honoríficos, meu jovem. Meu nome é Eckhart Londra, e este é meu irmão jurado Fleck Rotia. Meu nome é Lit. Os 3 homens se curvaram um para o outro. O homem cuja vida você salvou é meu irmãozinho, Otum Londra. Se eu puder fazer algo para retribuir o favor, você só precisa dizer uma palavra. Você poderia me contar mais sobre essa fera mágica? Eckhart estremeceu por um momento, seus olhos fechados pelo medo que a memória gerou em seu coração. Mas ele era um grande caçador, que havia dançado com a morte inúmeras vezes. A cada segundo que passava, ele estava recuperando tanto sua coragem quanto seu ânimo. É um bico enorme, você sabe o que é? Lit assentiu. De acordo com o bestiário na Soluspedia, um bico era um urso que havia evoluído para uma besta mágica. Eles estavam em sintonia com a magia de terra e, em casos raros, também com a magia do fogo. Tudo começou há cerca de um mês. As fazendas no lado leste da Floresta Traum estavam sendo atacadas por uma fera louca. No começo, ela apenas matava um pouco de gado antes de retornar para a floresta. Mas então aquela maldita da baronesa Ratha colocou uma grande recompensa no Bit, na esperança de vingar seu filho louco. Ela acredita que ele foi vítima da besta alguns anos atrás. Ratha, pensou Lit. O nome parece familiar. O psicopata que tentou roubar seus coelhos, só Luz o lembrou. E esse foi o começo do fim. Depois de matar alguns caçadores aspirantes, atraídos pela promessa de dinheiro fácil, os Bik sentiram o gosto pela carne humana. A partir daquele momento, começaram a caçar seus perseguidores com armadilhas elaboradas. Quando percebemos o quão esperto Bik era, já era tarde demais. Conseguimos escapar apenas porque ele estava muito entretido em sua última refeição para nos perseguir. Lit fez outra reverência. Obrigado. Eu moro perto da floresta, e suas informações podem ter acabado de salvar minha família. Considere sua dívida quitada. Antes que ele pudesse se virar, Eckhart agarrou seu ombro. Estou neste negócio há tempo suficiente para reconhecer um companheiro caçador quando vejo um. Ouça meu conselho, não vá atrás dele. Essa fera não é natural.
Ela não é apenas inteligente e astuta, mas também se move a velocidades inacreditáveis. Não importa o quão rápido você fuja ou o persiga, ele continua trocando de lugar, como um fantasma. Eu sei que parece estúpido, mas acredito que seja um espírito vingativo. Lit agradeceu novamente, antes de voltar para ajudar a mover Otum para um dos quartos da taverna e limpar o sangue no chão da casa de Nana. Quando ele terminou, Nana lhe entregou 20 moedas de cobre, metade do preço. Vá para casa e descanse. Você realmente é talentoso em magia de luz, mas esse feitiço é muito desgastante para você. Use-o apenas em caso de emergências. Lit assentiu, mas antes de voltar para casa ele precisava comprar algumas coisas. Ele continuou discutindo o assunto com só luz o tempo todo. Enfrentar um monstro desse sem mais de um plano e preparação suficiente era idiotice. Após avisar Célia, ele passou o dia inteiro descansando e usando acumulação. Em uma situação de vida ou morte, até mesmo um pequeno aumento de poder poderia fazer a diferença. Naquela noite, ele dormiu pela primeira vez em 2 meses. Lit queria estar em sua melhor condição, ele não estava disposto a correr riscos desnecessários. Ele acordou antes do amanhecer, deixando um bilhete para seus pais. Ele então vestiu seu novo conjunto de roupas de couro de caçador, com protetores de metal para os antebraços, canelas e coração, sua última linha de defesa caso tudo falhasse. Uma vez do lado de fora, após verificar que não havia testemunhas, ele lançou o feitiço Falcão Voador e levantou o voo. A floresta de Traun era muito grande, e se mover a pé era muito lento. Usando tanto sua visão de vida quanto o sentido de mana de sua luz, ele começou a procurar por sua presa, enquanto se movia perto do topo das árvores. Não demorou muito para encontrá-lo, o Bic nem estava tentando se esconder. Lit conseguiu rastreá-lo graças às marcas de garras do urso em árvores e pedras. Quando ele encontrou o Bic, ele estava comendo um veado. Tão inteligente quanto astuto. Como diabos ele ainda consegue comer? Ele já deveria ter enchido a barriga muitas vezes. Lit pensou. Mesmo assim, vamos ver se consigo matá-lo fácil e rápido. O Bic estava no chão, enquanto Lit estava no céu. A distância entre eles era de cerca de 30 metros, bem dentro do alcance da magia espiritual. Lit enviou uma enorme onda de mana, tentando quebrar o pescoço do Bic de uma só vez. O instinto do Bic era aguçado. Mesmo que ainda não soubesse do novo caçador, ele podia sentir que algo estava errado. Ele infundiu magia de terra em todo o seu corpo. Então, quando os dois fluxos de mana se chocaram, a magia espiritual foi reduzida a uma massagem no pescoço. Droga! A magia espiritual falhou novamente, assim como com o RY. Parece que bestas mágicas são capazes de usar magia de fusão até certo ponto, Solus comentou. Não me diga Sherlock. O pior é que a magia de fusão é a ruína da magia espiritual. Ela pode interromper meu fluxo de mana, tornando-a inútil, mas isso só vale para ataques diretos. Tendo seu primeiro plano falhado, Lit se escondeu atrás da árvore enquanto se afastava do Bic. Lançar feitiços no ar ainda exigia muito esforço, ele também queria manter sua habilidade de voar em segredo da presa. Uma vez no chão, ele pegou um caminho indireto em direção ao Bic, usando flutuar para ficar quieto e uma aura escura sutil para cancelar seu cheiro e aura. Quando Lit encontrou o Bic novamente, ele ainda estava farejando o ar, observando os arredores. Lit se moveu bem atrás dele, antes de liberar uma torrente de raios tão grande quanto o Bic agachado. Não teve efeito algum, além de irritar a fera mágica e escurecer parte de seu pelo. Puta merda! Eu nunca teria suspeitado que a fusão da Terra poderia proteger contra raios. O Bic rugiu em desafio, ficando de pé sobre as patas traseiras. Era uma fera enorme, com pelo menos 4 metros de altura, com um peso próximo a 1 tonelada.
Seu pelo era marrom escuro com tons de verde, e seus olhos verdes encaravam Lit com malícia. Grande demais para dar certo. Lit convocou um vento forte, esperando tirar vantagem daquela posição instável para derrubar o Bik e impedi-lo de avançar. O Bik canalizou ainda mais magia de terra, ficando mais pesado enquanto cavava fundo no chão com suas garras. Ele conseguiu cair de 4, agora com 1,6 metros de altura. Magnífica demonstração de fusão da terra. Solus não conseguiu conter sua admiração. Lit sentiu o mesmo, mas estava preocupado demais para dizer qualquer coisa. Eu sou claramente um nobre comparado a isso. Lanças de gelo. Incontáveis lanças de gelo surgiram do nada cercando o Bik. Cada uma tinha 2 metros de comprimento, 10 centímetros de espessura e eram afiadas como uma navalha. Era o feitiço mortal de Lit. As lanças caíram ao mesmo tempo, como uma chuva mortal. O Bik não parecia assustado, no entanto. Ele rugiu novamente, ficando parcialmente de pé sobre as pernas, antes de bater as patas dianteiras no chão, criando um escudo esférico feito de terra e rocha. As lanças atingiram a barreira invocada, sem causar dano algum ao Bik. Tanto Lit quanto Solus xingaram ao mesmo tempo. Dane-se, droga! Bestas mágicas também podem usar magia de verdade.